Olá, aluno, olá, aluna. Como vocês já sabem, sou a professora Estela e voltamos com uma revisão de português. Hoje vamos revisar todo o assunto que nós aprendemos até hoje. Então vamos falar sobre letra e fonema, falaremos sobre encontros vocálicos consonantais e dígrafo, estudo das sílabas, tratando-se da classificação da palavra quanto ao número de sílabas, quanto à sua tonicidade. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura das palavras e falaremos também sobre o substantivo. Então vamos lá? Vamos começar falando sobre o conceito de letra e fonema e a diferença entre cada uma dessas palavras. Vamos lá? A letra é a grafia das palavras produzidas sonoramente, ou seja, é a representação escrita dessa sonoridade das palavras que eu produzo, ok? Ou seja, eu estou verbalizando, toda a produção de som oral que eu faço, se eu coloco ele num papel, se eu escrevo, ele vai se tornar o quê? Uma letra. E o fonema? O fonema é o som produzido pela fala, ou seja, tudo que eu falo, a voz que vocês estão ouvindo aí é um fonema, são fonemas, um conjunto de fonemas, certo? Então aqui na letra eu tenho o exemplo mesa e no fonema também tenho o exemplo mesa. Vamos trabalhar agora esses exemplos que eu coloquei para você aí. Eu tenho o primeiro exemplo, mesa, certo? Então, quais são as letras envolvidas nessa palavra? Quais foram as letras utilizadas, né? A gente aprendeu lá sobre o alfabeto, né? Que ele é composto por vogais e consoantes. Então, são essas vogais e consoantes que a gente vai juntar para formar palavras, certo? Então, vamos lá. Eu utilizei aqui o M, o E, o S e o A para eu formar a palavra mesa, correto? O fonema eu usei o mesmo exemplo para você perceber a diferença. Eu utilizei o M, eu utilizei a letra, a vogal E, eu utilizei o S, só que o som é de Z e o A. Você se lembra que eu falei sobre os fonemas vocálicos nasais? Temos os orais, que é o A, E, I, O, U, e temos os nasais, certo? Quais são aqueles sons nasais? In, exatamente como você ouviu aí a gente falando totalmente pelo nariz. No meu fonema vocálico oral, eu tenho 7 representações, tá? Sobre o fonema vocálico oral, que é o A, o E fechado e o E aberto, o I, o O aberto e o O fechado e o U. Ou seja, eu tenho 7 representações vocálicas. Vou fazer aqui com você para você tirar todas as suas dúvidas, ok? Então temos aqui as letras T, A, X e I, correto? Então aqui no campo dos fonemas, a gente vai trabalhar agora com o fonema. Lembrando a você que a gente viu, você tem essa tabela no seu material, que existem fonemas que são grafados de forma diferente, ou seja, a gente fala o som de uma forma, né, com uma letra, o som sai com uma letra e na escrita ela sai com uma outra letra diferente do que a gente produziu sonoramente, certo? E a gente tem esse exemplo aqui, tá? A gente não fala taxi, né? A família do X, como você aprendeu lá no primeiro, segundo ano, tá? Do Fundamental 1, eu vou falar chá, xícara, certo? Mas eu não falo taxi, eu falo táxi. Ou seja, sonoramente, o meu fonema desta palavra, eu tenho outras letras envolvidas aqui. Então vamos aqui ver? Eu ouço o T, tá?
eu ouço o A, eu ouço que-se, táxi, certo? Então, eu ouço um K e eu ouço um S e eu ouço um I, certo, pessoal? Então, contando aqui foneticamente, a gente tem mais fonemas do que letras. Vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4. Na palavra táxi, eu tenho 4 letras. O fonema da palavra táxi, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Ok? Compreendeu? Então, vamos a outra palavra. Então, tenho aqui a, cis, tem, vou aqui para baixo, tá? Si, a. Então, aqui vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho aqui 11 letras, ok? Agora vamos aqui ao fonema. Eu tenho o fonema A, não vou representar, tá bom? Entre barras, para ficar menorzinho. Aqui, ó, observa que eu tenho 2 S aqui. Viu aí? 2 S. Você viu lá na sua tabela que eu tenho palavras que o S faz som de um S, pode fazer som de 2 S, de C, de C cedilha, pode ser representado com Z, com X, enfim, né? Tem lá o campo mais extenso de representação gráfica, foneticamente, para a letra S, é o S. Ele tem, se eu não estiver enganado, são 9 variações, ok? De grafia. Então, vamos lá. O S, eu só ouço um, tá? Eu ouço I, S, ó, A, cis, ó, tem, si, a. Então, aqui, você compreendeu o que eu fiz, né? Foneticamente, eu posso grafar ele com C ou com um S só, certo? Na família do S, eu tenho essa grafia aí com som de C, né? Tanto que tá aqui, ó, assistência, assis, tá vendo? Faz o mesmo som. Então, vamos lá. Quantos fonemas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho apenas 10 fonemas. Você viu que na palavra táxi eu tive 5 fonemas para 4 letras e aqui eu troquei. Eu tenho 11 letras e 10 fonemas. Vamos à próxima palavra, que é a palavra chuva, tá? Então, eu tenho o C, H, U, V e A. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, tá? Na palavra chuva, vamos ver quais fonemas representam ela? Vamos lá. Então, tem, ó, a família do X, prestando atenção aqui, U, V, A. Então, aqui eu tenho 4 fonemas. Compreendeu? Foneticamente e graficamente.
Graficamente, eu tenho a grafia com CH, mas foneticamente, o som produzido é o som de X, certo, pessoal? Então, vamos mais a uma palavra aqui, ó. A gente viu aqui, ó, antecipando o conteúdo, dígrafo aqui também, ó, dígrafo, né, pessoal? Então, vamos lá. N-A-S-C-E-R. Então, tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, ok? Então, vamos aos fonemas. Eu tenho N, A, o S e o C, eles vão fazer o som de C. Então, eu tenho aqui 5 fonemas. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Lembrando a você, é só você olhar a sua tabela que você tem lá no caderno, esse conteúdo foi aplicado dentro da sala de aula. Bom, vamos ao nosso próximo assunto. Agora vamos falar sobre os encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafos, certo? Então vamos lá, o encontro vocálico é um encontro de vogais, 2 ou 3 vogais numa mesma sílaba ou palavra, certo? Então nós teremos aí a classificação com relação a esses encontros. A classificação é ditongo quando eu tenho 2 vogais numa mesma sílaba, tritongo quando eu tenho 3 vogais numa mesma sílaba, ou hiato quando eu tenho encontros vocálicos, eu tenho encontro de vogais na mesma palavra, porém em sílabas separadas, certo? Ou seja, o hiato não é propriamente dito encontro vocálico, ele seria a separação dessas vogais, certo, pessoal? Então vamos aqui alguns exemplos, lembrando a você que eu tenho o ditongo crescente, que é quando eu tenho a semivogal mais a vogal, certo? Consoante, semivogal mais vogal, ou seja, eu estou crescendo. E o ditongo decrescente, que é quando eu tenho uma consoante, uma vogal e uma semivogal. Lembrando a você que nós temos aí a separação das vogais e das semivogais, certo, pessoal? Temos aí o A, nossa vogal suprema, certo? E temos A, as vogais A, vogal suprema, E e O, certo? A, E, O são vogais. E I, I, U são semivogais, certo? Então vamos lá. Um exemplo aqui de ditongo, eu tenho a palavra céu. Aqui eu tenho o quê? Um ditongo crescente, um ditongo decrescente, tá, pessoal? Ele é uma vogal e U, vou fazer assim para você visualizar, tá bom? O U é uma semivogal, ou seja, que eu estou decrescendo, ok? Um outro ditongo, tá vendo? Esse é crescente. Sua, eu tenho aqui U, uma semivogal, e A, uma vogal. Ou seja, aqui eu estou crescendo. Conseguiu visualizar aí? Que ótimo. Tá bom, pessoal? Tritongo, como eu te falei, são encontros de 3 vogais numa mesma sílaba, ok? Então temos aí saguão, que é semivogal, vogal mais semivogal. Como eu te falei, o A é a nossa vogal suprema. Por que o A é a nossa vogal suprema? Porque o A, ele sempre vai ser A em qualquer pronúncia. Porém, o conceito de tritongo é quando eu tenho a presença de uma semivogal, mais vogal, mais semivogal. Professora, mas você não acabou de falar que o O é vogal? Então, como eu te falei, geralmente nas palavras terminadas com
E e O, elas vão representar uma semivogal. Por quê? Não quando elas estiverem sozinhas, a consoante e essa vogal, tá? Mas normalmente aqui, tá? No ditongo, no tritongo, principalmente nos tritongos, a gente vai ter esse efeito. Eu não falo saguão o saguão o da sala, certo? Eu falo saguão. Você percebeu que esse O ele saiu com som de U? É por isso que aqui, na minha classificação dos tritongos, eu tenho vogal, semivogal, vogal e semivogal. Ok, pessoal? E eu tenho o hiato. Aqui, como eu já te falei, não é propriamente o encontro das consoantes, mas a separação, desculpa, não é o encontro das vogais, mas a separação dessas vogais. Ou seja, aí entra aqui o que está escrito aqui no conceito. É o encontro de vogais numa mesma sílaba, que a gente tem o exemplo do ditongo e do ditongo, ou na palavra. A palavra, ela vai ter um encontro vocálico, mas quando eu separar ela, elas não estarão mais juntas. Vamos lá? Um exemplo clássico, né? Saúde. Tá vendo? A minha palavra aqui, ó, você tem a presença do A e do U. Só que quando eu separo esta palavra, eles ficam em sílabas separadas, certo? Nenhuma dúvida aí, né, pessoal? Então vamos lá. Encontros consonantais. É o encontro de consoantes numa mesma palavra ou sílaba. A mesma classificação, certo, pessoal? Então temos aqui os encontros consonantais perfeitos ou inseparáveis e os imperfeitos ou separáveis. Ou seja, eu tenho um encontro consonantal que não ficar numa mesma sílaba ou que vai ficar numa sílaba separada. Tá? Aqui eu tenho um encontro consonantal perfeito, ou seja, ele não se separa, ele vai ficar juntinho ali na mesma sílaba. Vamos separar? Letrax. O meu encontro consonantal está aqui, o T e o R, certo? E eu tenho, deixa eu pensar aqui numa palavra, carro. Eu tenho um encontro de duas consoantes aqui, RR, e na minha separação, carro, certo? Elas separaram. Então, esse encontro consonantal, ele é imperfeito ou separados, tá bom, pessoal? E o dígrafo, pessoal? O dígrafo, muito simples também, que é a representação de duas consoantes, mas com apenas um fonema, apenas um som. Ou seja, eu tenho um encontro de duas consoantes, né? Eu tenho as consoantes certas ali que vão fazer esse som único e, como eu já te falei, é uma emissão só de som, certo, pessoal? Então, aqui eu tenho um exemplo de dígrafo, tá bom? Ó, carro, tá? Então, tenho lá RR, SS, SC, S cedilha, X, C, CH, LH, NH, GU e QU. Lembrando a você que aqui, na minha primeira coluna, tá, pessoal? Esses aqui são os separáveis. Vou colocar aqui, ó, para você ver. Ok? O que está na minha coluna da direita são os dígrafos separados. E esses aqui são os inseparáveis. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o exemplo da palavra carro, ou seja, eles vão ficar separados nas sílabas. Massa,
também vão ser separados na separação silábica. Eu tenho um exemplo de SC, né? Nascer. Também serão separados. Eu tenho SC cedilha. Desça. E eu tenho XC, né? Exceto. Prestou atenção? Todas essas palavras, elas fazem apenas um som. Esses meus dígrafos aqui, tanto separados quanto inseparáveis, tá, pessoal? Então, tem carro, eu não falo carro, eu não falo massa, eu não falo nasce, eu não falo desça, eu não falo exceto, certo? A gente fala de uma vez só, carro, massa, nascer, desça e exceto, ok? E aqui na minha coluna da esquerda, eu tenho os dígrafos inseparáveis. Então vamos lá. Chuva, colher, ninho, guerra, queijo. Ok? Acompanhou aí? Ó, vou separar com a caneta azul para você prestar atenção, tá? Aqui eu separei com a caneta vermelha. Ó, vou passar aqui por cima para você ver a diferença, tá bom? Dessas palavras da separação silábica. Aqui eu tenho chuva, colher, ninho, ó, desculpa. Guerra e queijo, certo? Prestou atenção aí? O nosso próximo assunto é o estudo das sílabas. Nós já aprendemos que uma sílaba é formada a partir de uma consoante mais uma vogal, certo, pessoal? E a gente viu lá que temos várias ordens, né, dessas formações. Temos consoante, vogal, consoante, 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 vogal. Você tem também essa tabela no seu caderno. Então vamos lá. Quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser classificadas como monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Ou seja, monossílaba é aquela palavra que apresenta uma só sílaba. Isso significa que na divisão de sílabas, ela não tem separação, como a gente viu no exemplo anterior: céu, mãe, mão, só, sol, mar. São tipos de monossílabas que a gente não separa, certo? Você não fala man, e, se separa, man, e. Você fala ma, né? Separa o M do A. Só, L. A gente não faz isso, então são monossílabas. Nós vimos também que as monossílabas podem ser átonas ou tônicas. O que são as monossílabas átonas? São aquelas que não apresentam autonomia fonética e nem semântica. Ou seja, se eu falo para você de, né? Você não entende. De o quê? De verbo ou de preposição? Você não sabe o que significa se eu não colocar esta palavra dentro de um contexto numa frase, certo? O contexto semântico, que eu dependo de outros elementos, de outras palavras para que esse de me faça sentido. E temos as monossílabas tônicas, que normalmente temos as acentuadas e as não acentuadas, que a gente vai ver isso daqui a pouco na parte de acentuação gráfica, mas as monossílabas tônicas são aquelas que apresentam autonomia fonética e semântica. Se eu falar ela dentro de uma frase, você entende. Se eu falo ela fora, isolada fora da frase, você também compreende. Por exemplo, mãe,
você sabe que a mãe, todos nós temos mãe. Sol, nós sabemos o que significa a palavra sol, nós sabemos o que significa a palavra mar, a palavra só, de solitário, né? Então, essa é a diferença das monossílabas. Elas podem ser tônicas ou átonas. As dissílabas são aquelas palavras que na divisão silábica elas serão divididas em duas. Por exemplo, sala, aula, certo? Eu tenho duas sílabas aí na palavra. Trissílaba são palavras que apresentam 3 sílabas e polissílabas são palavras que apresentam de 4 ou mais sílabas. Por isso que a gente fala polissílabas, acima de 4. Vamos a algum exemplo? Então, aqui eu já citei vários, né, monossílabos. Dissílabos. Trissílabos. Então, temos aí tá vendo? E polissílaba, eu tenho aí e muitas outras palavras aí, tá? Então, acredito que você, nessas aqui, você não tenha dúvida, certo? Que são palavras e conceitos bem simples, né? Provavelmente, se você tiver alguma dúvida, você vai ter no próximo assunto, que são a acentuação e as regras de acentuação das palavras, certo? Que é o assunto que a gente vem agora. Quanto à tonicidade da sílaba, ela pode ser classificada em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então vamos lá, pessoal. O que é a tonicidade da sílaba? Toda palavra tem uma sílaba mais forte, uma sílaba tônica, certo? Às vezes essa sílaba tônica ela é acentuada e às vezes não. Quando ela é acentuada, a gente identifica ela logo de imediato. Quando ela não é acentuada, aí a gente tem que fazer aquele processo que a gente aprendeu lá no 4º, 5º ano de chamar a palavra para a gente descobrir a sílaba tônica. Falando de sílaba tônica e de acentuação, os acentos gráficos que a gente tem são o acento agudo, né, que vai ter o som aberto, né, a vogal vai apresentar um som aberto, e o acento circunflexo, que vai apresentar o som fechado da vogal. Por exemplo, você, vovô, certo? E o acento agudo, que vai apresentar o som aberto, a gente tem aqui também a palavra vovó, só, nó, certo? Então vamos lá, pessoal. Palavras oxítonas. A classificação delas se dá, a gente vai se dar de trás para frente, da última sílaba para o início da palavra, certo? A gente começa pelo final da palavra, por exemplo aqui, fervoroso. A gente não vai começar a contagem do início, a gente começa a contagem pelo final da palavra. No caso aqui, eu vou fazer, ó, fervoroso. Essa é uma paroxítona. Por que eu sei que ela é uma paroxítona? Porque ela começou oxítona, a última, paroxítona é a penúltima e proparoxítona é a antepenúltima. Ou seja, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira de trás para frente. Lembrando isso, tá, pessoal? A gente faz a contagem de trás para frente, ok? Então, vamos lá alguns exemplos de palavra oxítona. Deixa eu pegar aqui o meu
trocar aqui a canetinha, só um minutinho. Então, temos aqui a palavra café. Lembra que eu te falei que quando é acentuada é mais fácil pra gente? Tá vendo? Café. Xodó. Vovó ou vovô, vou usar vovô. Deixa eu pensar aqui numa que não seja acentuada. Então, vou adiantando aqui, quando eu lembrar, eu escrevo ali, ok? Então, paroxítono, como eu falei, eu tenho aqui a palavra fervoroso. Não tem acento, certo? Como eu te falei. Então, aqui a gente vai ter que chamar a palavra fervoroso. A minha sílaba mais forte é o roso. Famoso, decrescente, sala, pato, teto. Todas essas palavras são paroxítonas, ok? Pato, saleta, caixa, água. É o grupo mais abundante na língua portuguesa, tá? Normalmente, existem muitas palavras que não são acentuadas. Geralmente, elas são paroxítonas, ok, pessoal? Aqui eu não coloquei, aqui só tem uma acentuada, né? Você tá vendo, tá vendo? Eu tenho um grupo muito grande e eu tenho as regras de acentuação desse grupo aqui, que é o mais extenso. Então, vamos aqui. Proparoxítonas. Normalmente, todas são acentuadas. Então, é muito fácil você identificar as proparoxítonas, certo? Médico, música, lúdico, enfim, né, pessoal? Esse aqui já é um grupo bem restrito, tá, da língua portuguesa. A gente não tem tantas paroxítonas assim, proparoxítonas assim. E já antecipando aqui o próximo assunto, são todas acentuadas, né? É muito fácil você identificar as proparoxítonas. Lembrando aqui, refazendo aqui, pessoal, monossílaba, apenas uma sílaba, de sílaba, duas sílabas, trissílabas, três sílabas, polissílabas com mais de 4 sílabas, de 4 para cima eu tenho uma polissílaba. Quanto à tonicidade da sílaba, a oxítona é a última sílaba que é tônica, que é a mais forte. A paroxítona, a penúltima sílaba é tônica. E a paroxítona, a antepenúltima sílaba é atônica, tá? Agora a gente vai ao próximo assunto. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre as regras de acentuação, tá? Vamos começar com a regra de acentuação das oxítonas. Temos aí exemplos de algumas palavras acentuadas, tá? Terminadas em A, sofá, charás. Terminadas em E, café, você, vocês. Vovó, vovô, cipó, cipós. Ditongos abertos, terminados em el, e oi, seguidos ou não de S. Papéis, herói, troféus, anéis. Terminados em EN, parabéns, hífen, terminados em EM, também, ok? Então, temos aí as regras também das monossílabas, que é bem parecida com a regra das oxítonas. Monossílabas tônicas terminadas em A, E, O e ditongo aberto, OI, EL, seguidos ou não de S.
certo? Então vamos lá. Chá, lá, pá, fé, ré, de, tá? Que é um verbo, só, nó, ó. E de tongos abertos, tá? Réu, rói, céu, mói, ok? Então vamos à nossa próxima regra aí. Todas as proparoxítonas, como eu já te falei anteriormente, são acentuadas. Então temos aí as palavras médico, máximo, mínimo, múltiplo, tônico, ômega, ínterim, sônico, música, ortográfico, e a gente tem algumas outras palavras aí, tá? Agora vamos à nossa regra mais extensa, tá? De acentuação, que são as paroxítonas. Então a gente tem aí duas opções para a gente acentuar essas palavras. Eu posso me guiar pela regra da oxítona e da monossílaba, né? Ou seja, todas as paroxítonas que terminarem nas regras das oxítonas ou das monossílabas, terminadas em A, E, O, ENS e M, esse M aqui é referente a A, E, M, tá? A terminação AM, EM, OM. Essas não receberão acento, certo, pessoal? Ou a gente tem também uma outra regrinha aí que o professor Pasquale deixa uma dica pra gente. Ou seja, se eu não vou acentuar as paroxítonas terminadas em A, E e O, logicamente eu vou acentuar as paroxítonas terminadas em I e U, certo? Seguidas ou não de S. Compreendeu essa regra? Então, tudo que estiver na regra das oxítonas e das monossílabas, quando elas forem paroxítonas, elas não serão acentuadas, certo? Ou a gente tem, como já te falei, uma dica do professor Pasquale aí, né? As terminações das paroxítonas que receberão acento. Então, vamos lá? Alguns exemplos? Então, vamos lá. Terminados em N. Ó, temos aí próton, seguidos ou não de S. Então, prótons, terminados em I. Júri, terminado em S. IS, RETER, IS. Lápis, tá vendo, ó? Aqui, ó. Lápis. In L, ó, versátil. Tá? Álbuns, seguido ou não de S, tá? Álbum também, tá, pessoal? Álbum, porque lembra lá que eu te falei que esse M está ligado a essas terminações aqui? Então, se eu tenho essas terminações com M, com I e com eu consigo acentuá-las, ok? Então, vamos lá. X, tórax, xerox e ó, xerox, us, vírus, aqui ó, tenho dos meninos aí, né? Ah não, aqui não, ó. Íon,
aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Ó, terminados em tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ó, imã. Lembrando que o tio não é acento gráfico, tá bom? É sinal gráfico, tá bom? Imã. Eita, pode ser órgão. Eu ia escrever órfão, mas escreveu órfão. Ditongo, tá, pessoal? Isso aqui é ditongo oral. Vamos, o psi aqui, ó. Bíceps. Fórceps. A câmera deu uma parada aqui. Então, tem algumas palavras aqui que já acrescentei aqui, que acabou cortando aqui a explicação, tá? Ditongo, oral, tá vendo aqui? Média e série são acentuados. Eu acrescentei aqui o hífen, deixa eu ver pro lado de cá, o hífen, e aqui eu estava explicando para vocês que quando é terminado em EN sozinho, tá? Por causa dessa terminação aqui, EN, ele vai receber acento, e quando ele terminar em ES, ele não receberá acento, porque ele entra aqui, ó, na regra da oxítona, tá, pessoal? Então, temos aí pólen, aí eu expliquei aqui, ó, hífen é acentuado, hífens, quando veio para o plural, ele não recebeu acento. E pólen, ele é acentuado quando ele receber, quando ele for para o plural, pólens. Tá vendo? Ele não receberá acento. Chegamos à nossa última regra de acentuação, tá? O hiato. Quando o I e o U tônico estiverem sozinhos, precedidos ou não de S, uma mesma sílaba, eles serão acentuados. Porém, quando eles forem, o I ou o U tônico, forem precedidos de NH, Z, M, R, eles não receberão acento. Então, vamos aqui no quadro para você entender melhor, tá? Eu tenho aqui a palavra saúde, eu separei para você, até esqueci de acentuar aqui, tá? Saúde, tá vendo? É o tônico, ele está sozinho na sílaba. Saída, tá vendo? Ele não é precedido de S, o S não, sucedido de S, né? O S não vem depois dele, mas ele é um I tônico e está sozinho na frase. Ele receberá acento. Temos aqui a palavra país, tá vendo? Ó, ele é seguido de S. Ele recebe acento por quê? Porque ele não tem mais nada depois dele. Como, por exemplo, também a palavra caíste. Vou até escrever aqui para você, ó, não se confundir, tá bom? Ó, caíste, tá? Ele vai receber acento. A única regra que ele não receberá acento é quando ele for sucedido pelo NH, Z, M ou R. Então veja aqui comigo. Eu tenho NH, a palavra rainha, tá vendo? Eu separei aqui para você. Como o NH ele vem depois, ele não recebe acento. Deixa eu acender aquela lanterna que acho que vocês não estão vendo direito aí. Não sei se melhora. Tomara que sim, né, pessoal? Z, tá vendo? O I ou é tônico e ele vem, após ele vem o Z, ó, raiz, tá? Lembra lá do professor de matemática, que raiz quadrada, a raiz não tem mais acento, tá? Ó, is, tá vendo aí separado? Ruim, tá vendo? Ruim, ruir, tá vendo aqui? Eles não receberão mais acento, pessoal. Eu tô olhando aqui para ver se vocês estão vendo aí bem, né? Porque parece que vocês... Espero que vocês estejam vendo, tá, pessoal?
Mas isso aqui, se você tiver dúvida, é que eu sintetizei tudo numa aula só. Mas se você tiver dúvida, tá bom? E não estiver conseguindo ler aí perfeitamente, você vai lá naqueles nossos vídeos revisões, tá bom? Que eu recomecei todo o livro de novo do módulo 1 até finalizar o módulo 6. Você vai lá e dá uma olhada que essas regrinhas também estão lá, tá, pessoal? Então vamos lá, não se acentuam mais hiatos com duplo E e duplo O, tá bom? Antigamente eles eram acentuados, agora com o novo acordo ortográfico eles não receberão mais acento. Então tem aí voo, tá, com acento, e ele, conforme a gente escreve atualmente, sem acento. Enjoo, perdoo. Só vou fazer aqui a separação silábica para vocês prestarem atenção, tá? Quando tem o duplo E e duplo O, é hiato, tá, pessoal? Então, ó, eu vou aqui, ó, separar a palavra perdoo. Ó, perdoo, ok? A minha separação silábica correta é assim. Eles são hiatos, tá? Até aí. Separei ela aqui para você, destaquei aqui para você. Quando o hiato for precedido de ditongo, ele também não receberá mais acento, tá bom? Eu tenho aí feiura, que antigamente recebia acento, e com o novo acordo ortográfico não recebe mais acento. Feiura sem acento, bocaiúva sem acento, tá bom, pessoal? Vamos tratar mais um assunto aqui, que é a estrutura das palavras, ok? Então, a gente aprendeu que as palavras, elas são formadas por partes. Essas partes são chamadas de elementos mórficos, e cada elemento mórfico, ele tem uma nomenclatura, ele tem um nome, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Os elementos mórficos aqui que eu tenho. O radical, que é aquela parte da palavra que não muda, ou seja, se eu tiver várias outras palavras com o mesmo radical, ele não vai alterar, certo? E é a parte mais importante das palavras, ok? É a parte que não muda e é a parte que tem que conter na palavra, é o radical, ou seja, toda palavra tem um radical. Eu tenho os afixos, tá, pessoal? Os afixos são aquelas partes, aqueles elementos mórficos que a gente acrescenta na palavra, seja na frente ou atrás. Se eu acrescento ele na frente, ele se chama prefixo. Se eu acrescento ele antes do radical, ele vai se chamar prefixo. E se eu acrescento ele depois do radical, ele vai se chamar sufixo, ok? Temos também a desinência nominal. Como eu falei para você, a gente tem mais alguns elementos aqui, tá, da estrutura da palavra, que numa outra aula eu vou ensinar isso para vocês, tá? Mas por agora a gente vai aprender só esses elementos mórficos aqui, ok? A desinência nominal, que vai trabalhar o quê? Com a flexão do gênero ou número, ou seja, eu vou variar este radical para feminino ou masculino, para o singular ou para o plural, ok? Então temos aí, pessoal, ó, exemplo, a palavra desfavorável. Você está vendo aí que está com cor diferente justamente para você identificar esta palavra aí com mais facilidade na sua casa, tá? Então tem o desfavorável. Então des é prefixo, favor, radical, e ável é o sufixo, tá? Aqui a gente não trabalhou com a desinência nominal, certo? Porque esta palavra aqui, ela não se flexiona, né? Ele é desfavorável, ela é desfavorável, é uma palavra que ela não se flexiona nem em gênero, tá? E nem em grau, ela só se flexiona em número. A gente tem aí o plural de desfavoráveis, que a gente usaria aqui, tá bom? Então vamos lá. Temos também a palavra cachorrinhas, tá? Então, você tá vendo novamente que eu coloquei com cores diferentes para você fazer essa diferença aí, né? Cada cor são elementos mórficos, como a gente viu aqui em cima, tá bom? Então, cachorro é o meu radical da palavra e NH é um sufixo que denota o diminutivo, né? Eu tenho a, tá vendo aqui?
cachorrinha, a desinência nominal de gênero, porque eu posso ter cachorrinhos, tá? E eu tenho o meu S aqui, cachorrinhas, que é a desinência nominal do número, está sendo flexionado para o plural. Eu posso ter cachorrinha e eu tenho aí a variação para o plural, ok, pessoal? Essa parte aí também não tem mistério, vocês vão tirar de primeira, ok? Mais um tópico do nosso resumo, que são os substantivos. A gente já aprendeu que substantivo é aquela classe gramatical, aquela classe de palavra que dá nome a praticamente tudo que a gente conhece, certo? Então vamos lá. Quanto à classificação do substantivo, ele pode ser simples ou composto. Temos aqui água para simples, aguardente para composto. Composto por quê? Ele está sendo formado por duas palavras, ok? Mais à frente, na formação das palavras, a gente vai estudar que tipo, qual é o processo de formação desta palavra, certo? Então vamos lá, temos o comum e o próprio. Comum, eu tenho flor, e para próprio eu tenho orquídea. Lembrando a você que comum é aquele substantivo que dá nome de uma forma geral, tá bom? A coisas, a seres, a pessoas, certo? E o próprio, ele determina a pessoa, tá? Por exemplo, flores. Eu tenho vários tipos de flores. Tenho rosa, margarida, cravo, enfim, né? Aqui eu coloquei orquídea, certo, pessoal? Tenho também o primitivo e o derivado. Para o meu primitivo, eu tenho o exemplo da palavra carro. Para o meu derivado, eu tenho a palavra carruagem. Ou seja, você viu que da palavra carro, eu criei outra palavra a partir dela, certo? Temos também o concreto e o abstrato, tá? Para concreto, eu coloquei mulher, sereia. Por que eu usei essas palavras? Porque tem aluno que ainda está se confundindo com o conceito de concreto e abstrato, tá? Então vamos subtrair da nossa mente que concreto é só o que a gente, que é físico, que a gente pega, e que abstrato é tudo que a gente não pega, né? Então não tem nada a ver isso. Concreto, o conceito dele que é tudo que é físico, é real, que você consegue, que existe por si só. Por exemplo, a sereia. Você é uma lenda, é um mito, e você sabe que a sereia existe, tá? Mas ela existe, né? Então, por isso que eu coloquei aqui mulher e sereia. E abstrato é aquele substantivo que ele está ligado a um ser existente, certo? Por exemplo, a respiração. Minha respiração é abstrata, porque para eu respirar, eu preciso estar viva, ou seja, depende de eu estar viva para eu poder respirar. Eu escolhi aqui a palavra beleza, né? Atribuindo aqui ao concreto, a mulher ou a sereia. Por que beleza? Porque para ser belo eu dependo desse elemento aqui, tá bom, pessoal? É um elemento que depende do outro, ou seja, o abstrato, coloca assim na sua cabeça, o abstrato eu preciso de um ponto primário, tá bom? Esse ponto primário aqui é o concreto. Então, a partir do que é concreto, seja real ou imaginário, ele vai existir por causa disso. Para ser belo, eu dependo de uma pessoa, de uma flor. Para ser feio também, para eu ficar cansado, também dependo de uma pessoa. Compreendeu aí? Então, temos aí o nosso último aí, que é o substantivo coletivo, tá? Que ele nomeia a vários seres de uma mesma espécie. Ou seja, eu tenho aí o coletivo de uva é cacho, tá bom, pessoal? Agora vamos ver aqui o substantivo quanto ao gênero. Ele pode ser biforme ou uniforme.
O biforme, ele apresenta formas distintas para o feminino e o masculino. Aí a gente entra lá naquelas regras que a gente aprendeu, né? Eu tenho aquela variação só como você aprendeu lá na nossa aula anterior de estruturas da palavra, a desinência de gênero, tá? Menino para menina. E eu tenho aquelas palavras que eu vou acrescentar, tá? Algo ao final dela. Professor, professora, ator, atriz, enfim, né? A gente vai fazendo essa mudança. Lembrando a você que temos também aquelas palavras que o feminino é totalmente diferente do masculino. Eles não são formados a partir do radical. Por exemplo, homem, mulher, mãe, pai, certo, pessoal? Uniforme nós temos aí. São aqueles que apresentam uma forma para ambos os sexos. Eu tenho uma forma só para os sexos. Então, tenho aqui o epiceno se referindo a animais, tá bom? Então, é aquele que eu vou distinguir o sexo do animal pelas palavras macho e fêmea, tá? Onça macho, onça fêmea. Então, pessoal, o sobrecomum, que é usado para pessoas, certo? Para seres humanos. Então, como eu falei na aula de revisão do substantivo, você tem o epiceno que é para animais e o sobrecomum que é para seres humanos. Então, o sobrecomum, a palavra não vai variar, certo? Seja homem ou seja mulher. A testemunha, certo? E o comum de dois gêneros, que é aquele que a variação da palavra para o masculino e para o feminino será o artigo, que aliás é a nossa próxima classe de palavras que nós vamos estudar, é o artigo. Então, só o artigo que vai variar, o fã, a fã, certo? Agora a gente vai falar quanto ao número, a flexão do número do substantivo, certo? Ele se flexiona em plural ou singular. E, no geral, ele se dá pelo acréscimo do S para formar o seu plural. Temos aí outros formadores de plural, né? Temos uma tabela que você vai achar no seu livro ou na videoaula anterior, né? Que vem sintetizando todo o assunto substantivo, você dá uma olhada lá, tá bom? Não deixa de estudar, porque, como já te falei, é conteúdo de avaliação, tá bom? Quanto ao grau, né? Quanto ao grau, a gente tem aí a flexão do aumentativo e do diminutivo, tá bom? A gente tem aí o modo sintético, tá bom? Que são aqueles que a gente acrescenta um sufixo que denomina o aumentativo ou o diminutivo, tá bom? A gente tem aqui o exemplo do sintético para o aumentativo ona, isão, tá bom? E no diminutivo, normalmente a gente usa esse sufixo inzinho, tá? A gente também tem a flexão aí do gênero, tá? Inha, zinha. Temos também o analítico, pessoal, que é aquele que a gente utiliza o auxílio do adjetivo para dizer se é grande ou se é pequeno. Tá aqui, tá vendo? Ou palavras equivalentes. Pessoal, como eu já te falei, na nossa última videoaula, tem um vídeo que sintetiza todo o assunto substantivo, tá? Nossos 4 vídeos falando sobre substantivo. Se você tiver dúvida com relação às regras, né, do gênero, do número e do grau, você olha lá no seu material didático ou nesse último vídeo, revisão dos substantivos, tá bom? Que tá tudo ali. Espero que você tenha aproveitado essa revisão, tá? Sobre todo o conteúdo que a gente aprendeu desde o início até o final, tá bom? Isso é uma aula revisão para a sua atividade avaliativa. Pessoal, fiquem com Deus, um beijão e tchau, tchau!